Glória a Deus, boa noite a todos vocês. Feliz de estar aqui sempre na casa do Senhor. Como muitos de vocês sabem, está tendo uma conferência das mulheres agora lá em Londres. E aqui eram 12, uma não conseguiu chegar do Brasil, então foram em 11 mulheres para lá. E eu tenho uma notícia maravilhosa. Já recebi uma mensagem da Kali, que uma das pessoas que estava nessa caravana Leamington Spa se reconciliou com Jesus durante essa conferência. Então, glória a Deus que a gente tem visto a igreja viva. Os frutos da igreja têm sido vivos. E é impressionante o quanto que, eu repito isso para a gente nunca esquecer, para isso ficar no nosso coração sempre. Que às vezes a gente pode olhar uma igreja muito grande, às vezes a gente pode olhar milhares, milhões de pessoas, mas para o Senhor uma alma vale. E quanto a gente tem visto aqui em Leamington Spa, uma igreja de menos de um ano, pessoas, eu acredito que mais de 90% das pessoas que entraram aqui, que não tinham aceitado a Jesus, aceitaram, que tinham se afastado, se reconciliaram, que não tinham sido batizadas, ainda foram batizadas. Então a gente tem visto uma igreja viva, e o tempo todo o Senhor agindo. Aqueles que não aceitaram, aceitam, aqueles que se desviaram, se reconciliam, aqueles que já aceitaram, se aproximam, aqueles que se aproximam, acendem chamas ministeriais. Então a gente tem testemunhado isso sempre aqui. Se a gente for ver na LD, em tão pouco tempo, você vê você junto com a sua família e agora transbordando através da família de vocês o agir de Deus, o de convidar. E se tivesse seguido um outro caminho, você, sua esposa, Carlos, a Angel, se eu em outro momento da minha vida tivesse seguido um outro caminho, a gente não sabe o que teria acontecido, mas a gente sabe o que aconteceu falando um sim para Jesus. E aqui sempre pessoas desenvolvendo dons e talentos, numa igreja com todo mundo aprendendo, se desenvolvendo, vendo o agir de Deus. E eu hoje responsável pela ornamentação e montar a mesa da ceia, que eu não tinha feito antes, normalmente é a Kali que faz, junto com a Ana. Obrigado, Angel, por me ajudar. A gente vê a Angel também fazendo várias, não só tirando foto, mas com o avental do Kids também preparada, então para esse novo desafio. Então Deus tem desafiado a gente a fazer, a trabalhar, e sabe o que é mais lindo? De uma forma orgânica. Então, indo aos poucos, a gente não ficando desesperado, porque mesmo sabendo que não é nosso, é do Senhor, a gente como ser humano, às vezes a gente assusta. Imagina só se hoje do nada chegassem 1000 crianças para ficar, a gente não conseguiria provavelmente dar conta, mas a gente sabe, tem visto o agir de Deus em tudo. Então Deus ele vai trabalhando de uma forma maravilhosa. O Carlos agora, hoje também sendo desafiado na mídia também, o Cauê já chegando, e o Cauê, certeza absoluta que vários ministérios, dons desenvolvidos, o que Deus tem feito na vida dele também. Estava falando aqui, Cauê, que as mulheres estão numa conferência em Londres, e a Kali me escreveu falando que uma delas já se reconciliou com o Senhor, daqui de Leamington Spa. O Igor volta amanhã. O Igor foi para o Brasil. No culto passado eu falei um pouco, mas eu vou deixar ele falar, vou deixar o Igor vir aqui testemunhar. É óbvio que a gente sempre quer, a gente escuta o agir de Deus, a gente quer falar o tempo todo, mas eu vou deixar ele para falar. Vocês sabem que a Catedral Mundo, ela está seguindo uma série nesse mês. O que é uma série? É uma série desenvolvida pelos pastores, onde a mensagem, o tema, ele é semelhante, ele é igual, ele é desenvolvido por cada igreja. Essa série chama Uma Vida Abençoada, que começou na semana passada. A semana passada, a Kali trouxe o tema da primeira pregação dessa série, foi Deus sempre deve ser o primeiro. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também, que não tem como a gente remeter palavra não lembrando que Deus é sempre o primeiro. E o tema dessa segunda pregação da série Uma Vida Abençoada de hoje chama-se o princípio da multiplicação. É muito top. Eu vou trazer um texto que ele é conhecido, um texto que, se você já ouviu falar sobre ele, você vai reforçar e vai ver que nas entrelinhas
ele é muito rico. Se você nunca ouviu falar, eu lembro quando eu aceitei Jesus e ia até a igreja, o pastor falava, é um texto muito conhecido, aí quando ele falava o texto eu não conhecia, eu me sentia mal. Então, é um texto que se você não conhece, vai conhecer hoje, se você já conhece, a gente vai se aprofundar. Eu queria iniciar, antes da gente ler a palavra de Deus, eu queria que você abaixasse as suas cabeças para a gente fazer juntos uma oração ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, por já receber essa notícia maravilhosa que mais uma alma se rendeu aos Teus pés. Obrigado, Pai, por ver a igreja viva, pelo Senhor sempre fazendo o Teu sobrenatural, o Teu agir de uma forma única. Obrigado, Senhor, por a gente ter a oportunidade de ser Teu instrumento, Pai, para trazer a Tua palavra. Abençoe, Senhor, esse culto. Livre-nos, Senhor, de qualquer armadilha maligna. Que o Espírito Santo de Deus possa estar no nosso coração, direcionando, abençoando, protegendo, trazendo esclarecimento, onde a gente possa se aproximar mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Carlão, se puder colocar lá, por favor, em Lucas 9, a gente vai ler do 12 ao 17. Diz o seguinte: ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos encontrar comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. No 13, ele, porém, Jesus, respondeu: dêem vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos, Jesus: façam que se sentem em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou os seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Você já imaginou a gente querer multiplicar o que a gente tem? Multiplicar seja o que for, seja nossos bens, finanças, saúde, tempo, ou a nossa sabedoria, inteligência, seja o que for. Deus tem o poder de fazer isso. Deus pode fazer isso o tempo todo, em qualquer momento. E para a série Uma Vida Abençoada, e hoje falando sobre o princípio da multiplicação, a gente vai entender mais como que Deus pode fazer isso. Porque que Ele pode fazer a gente já sabe, mas o que está na nossa mão? O que a gente precisa fazer para ter esse princípio, entender o princípio e viver o princípio da multiplicação? Em vários lugares da Bíblia, não só Jesus, mas como Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, existem as multiplicações. Por exemplo, quando lá em 1 Reis, através do profeta Elias, Deus multiplicou o azeite e a comida para a viúva. Quando multiplicou o maná que caía do céu para alimentar o povo que estava no Egito. Quando multiplicou, transformando a água em vinho. Então, em vários momentos, Deus ele tem o poder de multiplicar. O que é multiplicar? É do pouco fazer muito. É da nossa visão como ser humano, alguma coisa que seja impossível, Ele trazer o possível. Aqui nesse texto, Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Quando a gente vê o Senhor do pouco transformar em muito, sem dúvida o Senhor é o mestre da multiplicação, porque Ele pode fazer tudo a qualquer momento. Nesse capítulo de Lucas, nessa narrativa das multiplicações, da multiplicação milagrosa, a comida era, a gente leu no texto, vocês lembram para quantos homens? Fala sobre 5.000 homens. Se são 5.000 homens, provavelmente tinham mais de 20.000 pessoas, ou entre 15 e 20.000 pessoas, incluindo as mulheres e as crianças também. Eu vou falar esse texto de uma forma um pouco diferente, como se a gente estivesse lá vivendo. Eu vou trazer algumas falas, alguns argumentos que podem não estar 100% na Bíblia, mas para a gente tentar viver e entender o que aqueles 12 estavam passando lá naquele momento. Então você imagina só, a gente está lá junto, e a gente está junto com Jesus, e aí como pessoas que têm fé, como crentes, que
cremos, a gente começa a ver a igreja crescendo. E aí, a gente vendo a igreja crescendo, chega um momento nesse dia que tinham 5.000 pessoas, 5.000 homens, 15 a 20 mil pessoas. Imagina que lindo a gente poder testemunhar isso também, porque quando fala números, sim, são pessoas sendo atingidas pelo Evangelho. Glória a Deus que a gente consiga ter todas essas cadeiras aqui lotadas. Glórias a Deus que se precisar um dia mudar para um lugar, porque tem que ser um lugar maior, porque não cabe mais aqui. Agora imagina se a gente está junto lá, começamos uma igreja em Wellington Spa, através das mãos do Senhor, e a gente começa a ver um crescimento. Imagina se junto a gente está vendo 15, 20 mil pessoas. Deve ser muito top, você vê a unção disso acontecer. A gente celebra quando um aceita Jesus, quando chega um visitante novo. A gente celebra quando é um amigo, quando é um familiar. A gente celebra quando entra alguém que a gente nunca viu na vida, a gente celebra. Agora imagine esses discípulos estão lá, vendo essa multidão de pessoas que estão lá. E aí o Senhor começa a pregar. Era de manhã, o Senhor começa a trazer a palavra de Deus. E o Senhor, ele começa a se estender. Então ele começa a fazer a pregação para essas 20 mil pessoas, e ele não parou de manhã durante a pregação, ele continuou pregando. Então, em vez de terminar na Catedral Sul, tem 3 cultos, né? Um de manhã, um depois do almoço e um à tarde. O primeiro começa às 9 e acaba 12:30. Imagina se a gente está nessa situação, numa pregação, a gente sabe que acaba 12:30, depois que acaba a pregação, o que o pessoal vai fazer? Ir comer. O pessoal sai da igreja, 12:30, não vai comer em casa, vai num restaurante, mas normalmente, quando acaba o primeiro culto da manhã, as pessoas vão se alimentar. Mas essa pregação não acabou. A pregação continuou. Não acabou 12:30. Foi 1h da tarde, 2h da tarde, 3, 4 horas da tarde. Imagina só. E aí começa entre nós, se a gente estivesse lá, vendo Jesus pregando e ao mesmo tempo muito feliz com o que estava acontecendo, mas também às vezes podia estar preocupado com o horário, preocupado com as pessoas que estavam começando a ficar com fome. E aí pode ser que tivesse eu e o LD, eu e o Carlos falando: cara, que top que tá, que pregação maravilhosa, mas a galera deve estar começando a ficar com fome, e eu estou ficando com fome também já. Que hora será que a gente vai comer alguma coisa e continuar também? E quando começam a pensar que as pessoas estavam com fome, a gente podia pensar: o restaurante vai fechar. Normalmente, a hora que acaba o culto, a gente vai comer alguma coisa, mas se eu estender o culto que for 10, 11, meia-noite, 1h da manhã, provavelmente a gente vai ficar preocupado e falar: viu, não vai dar mais para ir no restaurante, o mercado vai estar fechado. Quem tem alguma coisa para comer em casa? O que a gente pode comer agora? E preocupados com isso, que é uma preocupação que eles estavam na hora, eles decidiram se aproximar de Jesus. Então se aproximaram de Jesus, pedindo desculpa pela interrupção, falando: Senhor, nós estamos um pouco preocupados, porque os restaurantes fecharão, não vai ter onde esse povo comer, eles vão comer o que depois? Não é melhor dar uma pausa no sermão e se despedir da multidão, e depois continuar? E a gente leu nessa passagem que o Senhor responde o seguinte: você tem razão, dai-lhes vós mesmo de comer. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Os discípulos foram para Jesus e falaram: Jesus, o pessoal está com fome, é melhor a gente dar alguma coisa para eles comerem. É verdade, pode dar. Vai dar o quê? O Senhor colocou para eles. Tudo bem, eu concordo. Então, você está falando? Pode dar. E aí vamos supor que eu fui lá falar e eu volto para os outros discípulos e falo: pessoal, Jesus concordou. E aí, ele vai parar de pregar? Não, entendi que vai continuar, mas vai fazer como? Então, é para a gente dar para o pessoal de comer. Mas vamos dar o quê? Para 20 mil pessoas? A gente não está em 5, em 10 e 20, são 20, 15, 20 mil pessoas.
E aí você imagina que eles falam: tá bom, o Senhor pediu para a gente resolver, então vamos resolver, vamos fazer um inventário aqui. Quem tem o quê? Quem sabe se a gente juntar tudo que a gente tem, dá para dar para esse pessoal comer alguma coisa. E foram juntar as coisas. O que encontraram? 5 pães, 2 peixinhos. Tranquilo, né? Para alimentar 15, 20 mil pessoas. Aí você imagina: bom, eu acho que não dá. É pouco. Não dá isso aqui. Mas foi o que a gente encontrou. E aí depois eles voltam para Jesus e falam: Senhor, desculpe interromper novamente, mas eu tenho uma notícia. Você mandou a gente se virar para a gente entregar comida para esse povo, e a gente conseguiu juntar aqui 5 pães e 2 peixes. Aí você pensa: agora Jesus vai terminar a pregação e a gente vai fazer alguma coisa. Não sei como, mas tem 5 pães e 2 peixes, mas agora era o que a gente conseguiu fazer. O nosso máximo era isso. Se não fosse comprar, se não fosse pescar, porque eram pescadores, mas não dava mais tempo. Aí o Senhor fala: excelente, pede que eles sentem em grupos de 50. A gente leu isso, a Bíblia falou isso, que Jesus deu essa instrução. Aí imagina, não entender nada. Imagina, a gente chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor pediu para a gente alimentar. Ok, encontrei só isso. O que eu faço? O que você faz? Pede para eles sentarem em grupos de 50. Só, o que tem a ver uma coisa com a outra? Sentar em grupo de 50, legal. O que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixinhos? E aí você imagina agora 12 pessoas organizando 20 mil para sentar em grupos de 50, incluindo homens, crianças e mulheres. Esse já era o primeiro milagre. Porque deve ser difícil 12 pessoas conseguir fazer essa organização. Aí quando você volta, você está se perguntando: como? Como? 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor falou para a gente alimentar. A gente encontrou essa comida. Agora falou para separar em grupos. Como? O que vai acontecer aqui? Imagina a curiosidade, que nem a curiosidade que tem muitas vezes no nosso coração. Agora, sabe algo que é muito interessante? Todos estavam se perguntando, provavelmente, como que ele ia alimentar aquele povo. Agora, quando a gente traz para a realidade de hoje, como a gente tende a pensar, a gente quer imaginar com antecedência o que Deus vai fazer para atender as nossas necessidades. E a maioria das vezes a gente está errado. A maioria das vezes, quando a gente para pensar: e agora, Deus, o que vai acontecer? E a gente começa a tentar ver nas possibilidades do ser humano o que Deus pode fazer. A maioria das vezes a gente erra, porque a gente não consegue mensurar o poder, a sabedoria, a estratégia do Senhor. Aí nesse momento Jesus pegou os pães e os peixes. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e os abençoou, deu graças e o partiu. Eu queria falar para vocês 3 chaves importantes para a multiplicação. Uma, algo deve ser abençoado antes de ser multiplicado. Essa é a primeira. Algo deve ser abençoado antes de ser multiplicado. Em Lucas 9,16 fala: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem à multidão. Se a gente começar a entender o que aconteceu lá, depois de abençoar a comida, Jesus cortou ao meio e deu aos seus discípulos. Aí você pode imaginar alguém que nem Pedro, chegando para Jesus, entregando para ele pegando o pão, partindo, entregando para Pedro e falando: pode entregar para o povo, pode alimentar o povo agora. Ele falou: bom, se já não dava com o inteiro, imagina agora com a metade dele. E aí quando Pedro vê o Senhor orando, o Senhor consagrando, o Senhor abençoando, será que Pedro não podia ter questionado? E aí?
Eu não vi nada. O que aconteceu? O Senhor orou, o Senhor pediu, tipo, Senhor, a gente tem que orar mais um pouco, porque tem a mesma coisa aqui na minha mão. Ou olhar para o lado e falar, ok, ele orou para alimentar, então ele deu uma promessa que ia alimentar. O que vai acontecer, Senhor? Já teve a oração, já abençoou, é o maná que vai cair do céu? Que nem aconteceu com Moisés e o povo do Egito? Eu vou olhar para todo mundo e o Senhor vai fazer um milagre que vai todo mundo se sentir saciado, que a comida vai aparecer na barriga deles? E o Senhor provavelmente teria dito, não, eu abençoei, agora te vida. E Pedro não questionou, eles não questionaram para procurar a comida, eles não questionaram para juntar os grupos de 50, que ele poderia ter falado para Jesus, para quê? O que o Senhor está pensando? Fala aí a estratégia, deixa eu entender antes. Eles não fizeram isso, mas eles foram o tempo todo obedientes. E aí continuaram sendo obedientes. Então o Senhor partiu, deu graças, entregou e falou, agora pode alimentar esse povo. Agora você imagina que lindo, Pedro, os 12, partindo, e partindo de novo, e partindo de novo, e ia nos grupos de 50, e partia de novo, e aquele pão não acabava, aqueles peixes não acabavam, e partia de novo, e partia de novo, e partia de novo. Sabe o que é interessante nessa passagem? O milagre não aconteceu na mão do mestre, aconteceu na mão dos discípulos, mas o mestre abençoou para o milagre acontecer. Jesus, ele quer usar a gente. Ele poderia falar o seguinte, pessoal, estende a blusa aí que agora vai chover pão do céu, pão e peixe. Ele não fez isso, porque ele também quer ver a nossa fé. Ele queria ver a fé dos 12 também. Ele queria ver o crer. Ele gosta que a gente participe do milagre, do que tem acontecido. Ele pode fazer tudo o tempo todo, mas quando ele faz dessa forma, ele edifica a gente também. Então ele abençoou e falou assim, eu te dou autoridade, vai. Como? Não sei, mas eu estou te entregando e estou te falando para você ir. E aquele pão, aquele peixe foi dividido para 15, 20 mil pessoas. A Bíblia fala que além de todos ficarem saciados, ainda juntaram 12 cestos grandes e sobraram. Eu não acredito que essa é uma história, é uma fantasia, que algumas pessoas acreditam que isso não aconteceu. Algumas pessoas falam que isso é uma metáfora, apesar do Senhor muitas vezes usar a metáfora. As pessoas falam que isso é uma história do livro, realmente é um livro sagrado que é a Bíblia. Eu, com a fé que eu tenho, eu acredito que isso aconteceu mesmo. Que aqueles 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados e alimentou todas aquelas pessoas. Eles viram o milagre acontecer. Foi muito mais do que um milagre da gente comer. Foi um milagre de Deus dar provisão. Deus falando, eu cuido de vocês. O que a gente às vezes não entende é que antes do nosso dinheiro, tempo, bênção, dom, ministério, trabalho, antes que eles se multipliquem, eles devem ser abençoados. Independente do que for. O que está no nosso coração com aquilo que a gente tem? Por que a gente tem nosso trabalho? Por que a gente tem o ministério? Por que a gente tem o dinheiro, o bem, a sabedoria, o tempo? Por que a gente tem? Para que a gente usa ele? Como que eu vou fazer multiplicar alguma coisa? Às vezes até na visão do homem, a multiplicação ela é limitada. Mas a multiplicação na mão de Deus ela é ilimitada. Era impossível a multiplicação do homem fazer o que fez aqui nesse texto. Em outras palavras, tudo que a gente tem para que seja multiplicado, primeiro tem que ser abençoado. E como abençoar aquilo que Deus nos deu? Entregando para Ele.
colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, que foi a pregação que a Kali trouxe na semana passada. O primeiro se entrega ao Senhor. Em Romanos fala, se as primícias são santas, o restante da massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Muitas vezes a gente não consegue ou crescer ou progredir, porque o que a gente está colocando ainda não foi abençoado, porque a gente está colocando no motivo, na motivação errada. Isso em tudo, não estou falando bens financeiros, eu estou falando como um todo nas nossas vidas. Quando a nossa primícia é dada para o Senhor, Ele coloca a sua bênção sobre ela. Então, ela tem capacidade de se multiplicar, mas não multiplicar da forma do ser humano, sim se multiplicar da forma de Deus. Segundo princípio da multiplicação. Então, o primeiro a gente falou sobre algo deve ser abençoado antes de ser multiplicado. Qual que é o segundo? Somente o que é dado pode ser multiplicado. Olha que interessante. A Bíblia fala, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos para que distribuísse a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram o que sobrou, 12 cestos. Então, a comida foi abençoada, e ela sendo abençoada, ela teve o potencial para se multiplicar. Vamos supor em outra situação, que tivesse alguém ali dentro e falou, cara, vamos pegar esses 5 pães e 2 peixes para a gente, estou com criança aqui, como que eu vou entregar? Eu posso ficar sem nada? Eu vou ficar sem nada, eu vou entregar tudo que eu tenho para ficar sem nada, porque é óbvio que isso não dá para todo mundo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Às vezes a gente tem tanto medo de perder, seja por qual motivo for, que a gente não tem medo de dar. Tem aquele livro famoso de investimentos, chama Pai Rico, Pai Pobre, e ele fala sobre, muitas vezes, e sendo pobre ou rico, o livro não é a condição financeira, é o pensamento em multiplicar. Numa visão do ser humano, não numa visão de Deus. Eu estou usando esse exemplo porque esse livro ele fala sobre, às vezes a gente tem tanto medo de investir um dinheiro, porque tem medo de oscilar para cima e para baixo, tem tanto medo de perder que deixa de ganhar. Às vezes na nossa vida é muito parecido, a gente tem medo de entregar alguma coisa, a gente tem medo de perder aquela coisa. Vou investir meu tempo em alguém, e se não der certo? Vou investir meu tempo nesse trabalho, e se não for bom? Vou investir meu tempo estudando, e se não passar? Vou investir meu tempo no ministério, e se der tudo errado? E aí a gente quer se proteger muitas vezes, não dando, não doando, não cedendo aquilo que é nosso, por uma proteção, seja ela qual for, ou por uma ação do inimigo, porque ele sabe do poder do que é dado, pode ser multiplicado. Então se eles falassem, não, vamos pensar no nosso aqui, galera, 12, vamos pegar esses 5 pães, esses 2 peixes e cada um se vira. Tem adulto aqui, tem outros 5.000 homens. Os 5.000 homens vão fazer alguma coisa. Agora, se eles não tivessem entregado, eles não teriam visto o milagre da multiplicação. Eu não sei o que teria acontecido, porque Deus pode fazer qualquer coisa, mas eu sei o que aconteceu através do texto com eles entregando. Então, às vezes, eles poderiam, por um medo, por um receio, eles poderiam se satisfazer. A pessoa que não desse, ela ia se satisfazer. Ele ia comer, ele ia se satisfazer. Mas ele não ia ver o milagre. Ele não ia ver a multiplicação. Ele não ia sentir, saber, presenciar, testemunhar o poder e o agir de Deus. E aquela pessoa podia falar que ela foi abençoada, porque ele foi o primeiro. Ele falou, não, se veio o primeiro para mim esses 5 pães e 2 peixes, então é porque era meu, então eu já fui abençoado com isso. Mas Deus quer mostrar uma bênção, uma multiplicação muito maior, que é a obediência, que é a fé, que é o não questionamento.
Quando eu digo não questionamento das coisas de Deus, não das coisas do mundo, não de dúvidas que a gente tem, porque Satanás quer colocar dúvidas na nossa cabeça, mas o não duvidar da palavra do Senhor. O Senhor falou, vamos alimentar, beleza, eu acredito. Com o que? 5 pães e 2 peixes, eu sei que vai dar. Separa em grupo de 50, estou junto, vou separar, não sei nem para quê. Ok, pode começar a entregar. Vou começar. Quando a gente fala sobre dar alguma coisa para o Senhor, existe o dar e existe o devolver. Esse aqui é um conceito muito importante que eu queria que a gente se alinhasse junto. Eu vou usar o exemplo de dízimo e oferta, mas ele pode ser usado para várias coisas que talvez matematicamente a gente entenda um pouco melhor. A gente fala que dízimo é porque eu sou fiel e oferta porque eu sou grato. Vamos supor que eu peguei 1.000 emprestado do LD. Por qualquer motivo, o LD me empresta 1.000 aí. Ele me emprestou. Vai dar 6 meses, vou voltar para ele e falar assim, mano, vou te dar uma grana. Aí o LD fala, putz cara, deve ter prosperado, alguma coisa aconteceu, vai vir 10 vezes mais. E eu chego e falo, tá aqui uma grana, 1.000 na tua mão. Eu não dei nada para ele. Eu devolvi alguma coisa que ele já tinha me dado. Então é uma falsa sensação que a gente deu, mas na verdade eu devolvi. Agora se eu falar o seguinte, LD, você me emprestou 1.000, né, há 6 meses atrás. Cara, eu consegui investir esse negócio aqui, era para começar a minha empresa, ela prosperou, ela explodiu, cara. Então toma o seu 1.000 de volta e eu vou te dar mais 10. Aí sim eu dei 10, mas eu devolvi muito. Quando a gente fala sobre o conceito, quando eu vou falar ou o dízimo, ou o nosso tempo para Deus, a nossa primícia para o Senhor, é justamente devolver para o Senhor aquilo que Ele já me deu antes. Quando a Kali falou na semana passada, de iniciar o nosso dia numa primícia, entregando para o Senhor, é o mesmo conceito. O Senhor me deu a vida, o Senhor Ele fez o tempo, o que eu vou fazer com o primeiro tempo? A gente falou para abençoar as nossas coisas, a gente falou sobre o dar para ser multiplicado. Agora o que eu tenho entregado para o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor que eu poderia fazer muito melhor? Eu tenho entregado migalhas, que é o que sobra do meu dia, do meu tempo, da minha semana, para tentar fazer multiplicar as migalhas. Eu tenho orado contando o cronômetro, começando a oração já querendo acabar, porque agora eu preciso acabar logo, eu preciso comer que estou com fome, ou eu preciso sair para ir trabalhar porque eu não consegui ter uns minutos antes, então são 10 segundos que eu vou ter aqui, Senhor. Ou a gente está disposto a entregar o nosso tudo? O que é o tudo para o Senhor? É o nosso coração. É 100% do nosso coração, porque se a gente entrega o nosso coração, ele já é tudo. Mas não só entregar porque falar, tá bom, toma. É entregar com amor, com alegria, com fé. Estava conversando com o Cauê essa semana, e ele falou de uma experiência muito top que ele teve. Ele tem um irmão que é pastor nos Estados Unidos. E eu perguntei para ele, o que foi o que mais te tocou nessa experiência? E a resposta que ele deu é a resposta principal do coração dessa série: me aproximar mais de Deus. Não tem muito segredo, não tem muita coisa complexa. Às vezes a gente deixa complexo uma coisa que ela deve ser mais simples. E ele teve exatamente um direcionamento que é justamente o que a pregação diz, o que a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai-vos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É o que eu quero. Senhor, como me aproximo mais do Senhor? Uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é se aproximar do Senhor. Como que a gente se aproxima mais? Às vezes a gente fala, estou super próximo.
Mas passa 3, 4 anos, você olha para trás e fala, eu não estava tão próximo há 3, 4 anos, agora eu sei o que é estar próximo. Aí depois passa mais 3, 4 anos, você fala, não, agora realmente, eu estou próximo. É como se fosse um relacionamento. Tem a nossa esposa, o marido, você conhece. Agora, os anos, o tempo, às vezes é 5, 10, 15, 20 anos, você está descobrindo ainda como lidar, o que fazer. Por quê? Porque você começa a se aproximar e conhecer mais. E é isso que a gente busca. Além do aceitar o Senhor e ter um encontro com o Senhor, Senhor, agora como eu me aproximo mais do Senhor. Como eu consigo priorizar, porque o dia a dia, o mundo, ele é tão complexo, tão difícil, que se a gente se perder, em segundos a gente perde o foco e vai para o outro lado. Em segundos, é muito fácil a gente perder o foco. Agora essa questão, o tempo todo, né, que a gente estava falando, todos os segundos, todos os minutos, Senhor, como me aproximo do Senhor? Estou na igreja, como me aproximo do Senhor? Estou no trabalho, como me aproximo do Senhor? Estou na minha família, como me aproximo do Senhor? Estou levantando da minha cama, como me aproximo do Senhor? E o terceiro e último, são alguns, mas eu trouxe 3 principais. Então o primeiro, algo deve ser abençoado antes de ser multiplicado. O segundo, somente o que é dado, entregue, pode ser multiplicado. E o terceiro é, quando você se envolve numa multiplicação com o Senhor, a recompensa é inevitável. Não tem como não vir uma recompensa. O que é a recompensa? Seja ela qual for, que é o melhor para a gente. Eu já dei meu testemunho algumas vezes, alguns de vocês sabem mais, sabem menos, mas eu era um jovem que tinha tudo quando eu era adolescente, quando eu era início do meu adulto, 18, 20, 22 anos. Eu tinha tudo, mas quantas vezes eu me sentia vazio? E mesmo tendo tudo, uma família maravilhosa, condição, saúde, e às vezes eu me pegava chorando, sem saber o porquê, e tentando me encher das coisas do mundo, e me envolvendo com um monte de coisa errada, achando que aquilo ia me encher, e aí me pegava em situações, em momentos tristes e vazios, e nesses momentos eu fazia besteira. Quando a gente começa a se aproximar do Senhor, não quer dizer que não tenha luta hoje, não quer dizer que não tenha momentos difíceis, não quer dizer que como ser humano também não tenha meus milhões de defeitos, mas quer dizer que o Senhor começa a completar a gente de uma forma que mais nada completa. Quando aquele romancista russo, Fyodor, ele fala a frase, o ser humano tem um vazio, todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. É só Deus que completa. E aí, com Deus completando, não quer dizer que eu não vou ter dias difíceis, mas quer dizer que eu sei para quem que eu vou pedir. Eu sei que quando o impossível chega, para Ele é possível. Eu nunca mais eu senti uma sensação de vazio na minha vida. Nunca mais depois que eu encontrei o Senhor. Nunca mais eu lembro de ter passado por dias angustiantes, daquele dia que você nem sabe porque está angustiado. Eu acordava já com culpa. Não só porque eu fazia um monte de coisa errada, mas porque eu estava buscando nas coisas erradas. Então aquela culpa ela era imensa. E Satanás, eu achava que ele não existia, nem sei o que eu acreditava, que ele colocava na minha cabeça para eu ter mais culpa ainda. Imagina, se você tem um problema e sofre pelo problema, você tenta solucionar um problema. E quando nem o problema você tem, mas você está sentindo a angústia, está sentindo a acusação, está sentindo a culpa. Mas o ponto 3, quando você se envolve numa multiplicação, a recompensa é inevitável. A gente leu no texto, todos comeram e ficaram satisfeitos. A Bíblia fala, todos comeram e ficaram satisfeitos. Não foram alguns, não foram parte, não foi metade. A Bíblia fala, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram o que sobrou, 12 cestos, além de tudo. Deus, Ele sempre nos recompensa. O ser humano às vezes não,
O ser humano às vezes decepciona, o ser humano às vezes magoa, por bem ou por mal, mas Deus não. Se aproximar de Deus nunca é um erro. Se algum dia estiver perdido na vida, fala: que caminho eu sigo, o que eu faço, qual o primeiro passo? Se aproxima de Deus primeiro. Mas e o resto? Eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, minha vida está de ponta cabeça desse lado. Se aproxima de Deus primeiro, porque isso aqui vai ser consequência. Não tenta o contrário, não tenta lutar sozinho com luta que você vai perder. Se aproxima de Deus, porque a multiplicação ela é infinita, o suporte de Deus ele é infinito, o poder de Deus para transformar a nossa vida é muito maior. Queria chamar o grupo de louvor para já chegar no final dessa reflexão. Eu estou mais do que convencido que pelo amor do Senhor, Ele está disposto a multiplicar na nossa vida. Ele está disposto a fortalecer nossa fé, Ele está disposto que a gente tenha vários testemunhos, Ele está disposto a agir no completo, porque Ele ama a gente de uma forma maravilhosa. Lá em Colossenses 3,23 fala: tudo o que fizerem, fazei de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Como eu buscava fazer coisa para os homens, como eu buscava fazer coisa para mostrar, para provar. Tudo isso vai ser uma consequência quando a gente faz primeiro para o Senhor, que para Ele a gente nunca erra. Queria convidar vocês a ficarem de pé, por favor. Esse texto continua falando: sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque serves ao Senhor Cristo. Eu oro para que a gente consiga todos os dias das nossas vidas, a gente abrir os nossos olhos e reconhecer que a gente não nada sem o Senhor nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor Ele esteja conosco todo momento que Ele está, mas que a gente consiga ter disponibilidade, que a gente consiga ter disciplina, que a gente consiga ter fé suficiente, que a gente consiga entregar os nossos dias, a nossa vida, as nossas finanças, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa saúde, o nosso ministério. Caia por terra qualquer ação maligna que queira nos desviar, queira nos fazer distrair, e sim que todo dia, em todo momento, a gente consiga olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, ó Pai, faça a Tua vontade na minha vida, livre-me, Senhor, de todo mal, me proteja, me abençoe, Senhor, tudo que eu coloco nas Tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, tudo que é meu, não porque eu vou ter uma recompensa, mas porque eu amo o Senhor, mas a recompensa, por consequência, ela vai ser inevitável, no nome de Jesus. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto tão amado por Ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Sinto tão mimado por Ti.
Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, 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 Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Como conclusão dessa pregação, a gente sabe que o primeiro das nossas vidas é buscar o Senhor de todo o nosso coração. A gente aprendeu que para algo ser multiplicado, antes ele tem que ser abençoado. A gente entendeu que somente o que é dado pode ser multiplicado. E quando se envolve numa multiplicação com o Senhor, a recompensa é inevitável. Esse ano a gente está no ano do ativar o propósito e o destino. Qual tem sido o nosso destino nas nossas vidas? Qual que é a nossa bússola diária? Será que tem dias mais fáceis ou dias mais difíceis? Mas não o dia fácil ou difícil, mas o destino ele tem mudado nas nossas vidas? Assim como todos os cultos, como o embaixador de Cristo, que a gente estudou aqui também nas últimas pregações, eu vou sempre abrir a pergunta do apelo. O apelo é para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, não tomaram essa ação alguma vez na vida, não que não acreditavam, porque eu sempre acreditei, não lembro uma vez que eu não acreditei no Senhor, mas tem uma data marcante de falar, nesse dia eu aceitei a Jesus de todo o meu coração. É para alguém que ainda não fez essa ação, e a Bíblia fala do confessar publicamente. Ou muitas vezes pode até ser que eu conheça uma igreja que a gente conhece todo mundo, pode ser que eu tenha visto quem aceitou, e pode ser que eu olhe um dia e fale, todo mundo já aceitou, para que eu vou fazer o apelo? Mas eu não sei se por qualquer motivo você se desviou. E o apelo também é para aqueles que querem se reconciliar com o Senhor, assim como uma jovem da nossa igreja se reconciliou lá na Catedral Sul hoje. Não está na minha mão julgar, não está na minha mão adivinhar, mas está na minha missão, função, chamado de Cristo como embaixador do Senhor, perguntar e convidar. Então, se você porventura ainda não aceitou a Jesus, ou se você já aceitou e se distanciou